A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma palavra de libertação para a sua alma. Deus tem uma palavra de salvação para a sua alma. E eu te peço que você fique até o final, no nome de Jesus, para você entender o poder que tem na palavra de Deus para mudar a sua vida, a sua mente e o que você está passando nesse momento. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco Gênesis, capítulo 21, versículos 14 ao 21. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Beceba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi-se e sentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Louvado seja Deus. Meus irmãos, é um texto muito forte, que contém muitos ensinamentos da parte de Deus, que eu creio que para você que está começando, ou até mesmo para você que já está na caminhada como servo e servo de Deus há anos, vai te ajudar e vai te edificar para você entender o chamado que Deus tem na sua vida através da palavra dele. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o nome desse texto fala: o despedimento de Agar e Ismael. Esse texto que nós acabamos de ler, Abraão, ele se levanta pela manhã de madrugada, pega um pão e um odre de água e dá para Agar, porque Agar, ela teve juntamente com Abraão um filho. Só que nesse texto que nós lemos, Agar e Ismael, que era o filho que Agar e Abraão teve, eles estão sendo expulsos, despedidos do lugar aonde eles estavam. Só que para nós entendermos esse texto aqui, nós teríamos que ler o contexto, porque o versículo 14 ao 21 faz parte do texto do capítulo 21, que começa do verso 1 até o 13, e do 14 ao 21 é outra parte. Então, Abraão,
ele está morando junto com Sara, junto com Ismael, com Isaac e com Agar na mesma casa, ou seja, um homem com 2 mulheres e 2 filhos. Só que a promessa que Deus tinha na vida de Isaac, que era o outro filho de Abraão, nesse texto do capítulo 21, do verso 1 ao 13, os irmãos vão ver que há uma discussão, há uma briga, porque Ismael, que era o filho mais velho de Abraão, caçoava de Isaac, que era o menor, zombava de Isaac, que era menor. E Sara, que era a esposa de Abraão, que estava morando com ele, ela não gostou dessas coisas que Ismael fazia. E Sara falou para Abraão: olha, tem que tirar ele e tem que tirar ela, Agar, desta casa, porque não vai dar certo. Não vai dar certo e o meu filho não vai herdar com esse seu filho, Ismael. No versículo 21 do capítulo 21, no capítulo 21 do versículo 10 fala que Sara diz para Abraão: deita fora esta serva e seu servo, porque o filho desta serva não vai herdar com meu filho. Só que essas palavras de Sara para com Abraão pareceu mal aos olhos de Abraão, porque se Abraão, sendo pai, ele tinha 2 filhos, de maneira nenhuma ele queria lançar fora o filho dele. E pareceu mal aos olhos de Abraão essas palavras. Só que aí Deus falou para Abraão que tudo que Sara tinha falado, no versículo 12, era o certo a se fazer. Ouve a voz dela, Abraão, porque o que ela está te dizendo é a verdade. Porque em Isaac vai se chamar a tua semente. Deus confirmando as palavras de Sara. Então, no versículo 14 ao 21, Abraão ele vai se levantar pela manhã de madrugada para se despedir, mesmo com o coração doendo, sobre o filho dele, que não estaria sobre mais a proteção dele, mas que seria despedido da casa aonde ele estava. Louvado seja Deus. Então Abraão se levanta e vai, pega um odre de água, pega pão e põe no ombro de Agar, que era a outra mulher dele, e despede dele, do filho, e despede dela. E os dois, Agar e Ismael, vão embora andando errante pelo deserto de Berseba. O primeiro ensinamento através desse capítulo é que Abraão, sendo um pai, de maneira nenhuma ele queria abandonar o filho que ele amava. Tanto Ismael como Isaac, ele amava e não queria abandonar. Mas por causa da promessa, da contenda que haveria e que estava havendo, Deus usou a boca de Sara para dizer: olha, é melhor tirar, é melhor afastar, porque vai atrapalhar a promessa. Vai causar briga, vai causar confusão nessa promessa. Então Abraão, ele vai lá e entende que isso é melhor para o filho dele, Isaac, que está morando com ele. Então entenda uma coisa: quando Deus tem chamada, tem propósito sobre a vida de um ser humano, sobre a sua vida, sobre a minha vida, tem decisões que é difícil de tomar, tem orientações que é difícil de seguir, porque a promessa de Deus, o chamado de Deus na vida do ser humano, vai além de pessoas, vai além de lugares, vai além dos nossos próprios desejos. Mas, irmão, o que você quer dizer com isso? Para quem tem chamado de Deus, para quem tem essa promessa,
Deus está mostrando que a promessa, ela vai além de pessoas e de lugares. Vai ter momento que você, por causa da promessa, você que recebeu a promessa e que vive a promessa de Deus, você vai ter que abandonar pessoas que você ama. Você vai ter que abandonar lugares que você ama. Vai ter momento que vai acontecer com você o que aconteceu com Abraão. Vai parecer que isso é mal. Vai parecer que Deus não te ama. Vai parecer que Deus não quer ver o seu bem. Por você ter que se afastar de pessoas. Por você ter que abandonar lugares. Só que Deus, como fez com Abraão, Ele faz nos dias de hoje. Deus sempre usa alguém para falar para você: olha, é melhor você se afastar dessa pessoa, porque está atrapalhando o crescimento de Deus na sua vida. É melhor você deixar de ir para esse lugar, porque está atrapalhando o seu crescimento com Deus, está atrapalhando a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Aí você entende que a promessa, ela vai muito mais além do que o que você quer, do que o que você deseja. Então entenda uma coisa: ainda que seja difícil você abandonar pessoas e lugares, você tem que priorizar a promessa. Mas irmão, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é alguém que eu amo muito e eu não posso abandonar. Eu sei que é difícil, meu irmão, eu sei que é difícil, minha irmã. Mas entenda uma coisa: se Deus falou com você que está atrapalhando, se Deus usou pessoas para falar para você que está te atrapalhando de crescer, você tem que se despedir. Você tem que sair, você tem que tirar da sua vida. Louvado seja Deus. Porque tem coisas que atrapalham a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. E a promessa de Deus, ela é prioridade. O chamado de Deus na nossa vida, ele é prioridade. Custe pessoa, custe lugar, custe dinheiro, custe fama, custe vida boa, custe sucesso, custe o que custar, vai muito mais além. Louvado seja Deus. Então, Abraão, ele ficou com o coração doído, porque ele não queria, mas por ele ter entendido que a chamada e a promessa era maior, ele teve que fazer. Então é assim também na minha e na sua vida. Eu sei que você pode estar com o coração doendo, eu sei que pode ser dolorido para você abandonar pessoas, mas se Deus está usando a minha vida para falar para você que se estiver te atrapalhando, você tem que se despedir, você tem que se despedir. Louvado seja Deus. Então Abraão se despediu de Agar e Ismael e eles foram andando errante pelo deserto de Beceba, diz a Bíblia. Então Isaac, Sara e Abraão estavam numa casa e Ismael e Agar foram andando errante pelo deserto de Beceba. Então, por essa estrada, por esse caminho errante de Agar e Ismael, eles foram consumindo a água e o odre que Abraão deu para ela. Só que Agar pega o filho e põe ele debaixo de uma das árvores sobre a estrada daquele deserto de Beceba. E ela foi e se assentou em frente. E ela se afastou a um tiro de arco do filho dela. E ela dizia que não veja eu morrer o menino, porque a água tinha se consumido. Ela e o filho dela tinham bebido toda a água que Abraão tinha dado.
Então ela não aguentou, colocou o menino perto de uma das árvores, se afastou e ela disse: que eu não veja o menino morrer. Então ela se assentou em frente e levantou a voz e chorou, porque para uma mãe ver a falta e necessidade de um filho é a mesma coisa do que ela ver a morte do filho dela, da filha dela. Dói no coração ver um filho, ver a filha precisando de alguma coisa, de algo, e não poder dar. Isso dói no coração da mãe. Então ela disse: que eu não veja morrer o menino, porque ela estava carregando o filho dela e ela pensou que iria ver o filho dela morrer por faltar água. Outro ensinamento de Deus para mim e para a sua vida. Eu estou pregando para pessoas, eu estou falando com pessoas que estão me ouvindo, que você está carregando, que você está suportando uma carga que sobre a sua vida você pensa que você vai morrer, você pensa que você não vai aguentar. Louvado seja Deus. A H, ela não queria ver o filho dela morrer, só que essa palavra ela está servindo como ensinamento para pessoas que estão me ouvindo. Você está carregando um fardo, você está carregando um peso, você está carregando um problema, uma dificuldade, que você pensa que você vai morrer. Não é o problema que vai morrer, não é a dificuldade que vai morrer, não é o teu filho que vai morrer, mas você pensa que você vai morrer, você pensa que você não vai aguentar, pelo que está te faltando, pelo que você está necessitando, pelo que você está ouvindo, pelo que você está passando e estão te falando. Louvado seja Deus. Eu estou pregando e falando para pessoas que você já não está mais aguentando carregar esse peso. E você pensa que você vai morrer. Louvado seja Deus. Só que o interessante é que quando ela fala que não queria ver o menino dela morrer, ela se assenta em frente ao menino dela em uma certa distância, e ela levanta a voz dela e chora. A Bíblia fala no versículo 17: ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Dois ensinamentos de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, quem está clamando por ajuda e está chorando é Agar. Só que Deus não ouve a voz de Agar, Deus ouve a voz do menino. Porque eu creio que nesse momento de desespero de Agar, esse choro que ela tem, eu creio que o menino também começa a chorar. O menino começa a chorar também. E Deus, entre a voz dela e entre a voz do menino, Deus ouve a voz do menino. Não porque Deus faz acepção de pessoas. O menino não é melhor e nem maior do que a mãe. Mas, irmão, porque Deus ouviu a voz do menino e não ouviu a voz da mãe? Sabe por quê? Porque o menino era a promessa. O menino era o chamado, era o propósito.
E o que Deus me faz entender é que para aqueles que têm propósito e chamada, Deus ele não deixa de ouvir. Deus ele não deixa de responder. Por causa da chamada que ele tem, que ela tem. Meus irmãos, eu estou pregando para pessoas que têm promessa. E eu quero te dizer que se você buscar a Deus, se você acreditar nessa promessa que Deus ele te tem, e você clamar a Deus, Deus ele vai te ouvir. Deus ele vai te escutar. Louvado seja Deus. Porque ele tem promessa na sua vida. E o que me chama a atenção é que o anjo fala para Agar: Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde está. Meus irmãos, Deus ouviu a voz daquele menino no deserto. Eu quero falar para pessoas que estão me escutando, para quem tem chamada, para você que tem uma chamada e uma promessa de Deus, que não importa aonde você está, é no trabalho, é na rua, é em casa, é na dificuldade, é na luta, é na prova, é na dor, é no sofrimento, aonde você estiver, no lugar e na posição que você se encontrar, Deus, ele vai te ouvir se você clamar por ajuda. Deus, ele vai te responder se você clamar por ajuda. Meus irmãos, Deus, ele não se limita a lugares para responder quem tem promessa. Deus, ele não se limita a ambientes para responder quem tem promessa. Ismael e Agar estavam no deserto, não tinha nada, era um lugar de sofrimento. Mas Deus ouviu a voz de Ismael, porque ele era a promessa. Eu quero falar para a sua vida que não importa se o lugar e o ambiente que você está é de dor, é de sofrimento. Se você buscar a Deus, se você clamar a Deus, Deus ele vai te ouvir. Desde o lugar aonde você está. Louvado seja Deus. Então Deus ouviu a voz do rapaz, porque ele era a promessa. Aí o anjo desce na terra por causa da promessa e diz para Agar: ergue-te e levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus está falando para pessoas através dessa palavra: se levanta, se erga, pega esse problema, pega essa dificuldade que você pensa que vai te matar, que você pensa que vai te destruir. Pega esse problema e leve até a Deus. Leve até a Jesus, porque Deus vai te mostrar que esse problema, porque Deus vai te mostrar que através desse problema, Deus está te preparando para te fazer uma grande nação. Meus irmãos, o problema que o ser humano passa é uma preparação para a promessa se cumprir. Louvado seja Deus. Porque é assim que Deus faz. É no deserto, é na falta de água, é na falta de pão, é quando tudo parece que está acabado, é quando a situação parece que vai nos matar, é que Deus ele mostra que a falta disso tudo, o desespero desse problema é um preparo para o cumprimento da promessa. Louvado seja Deus. Então Deus está mandando você se levantar.
E Deus está te mostrando que através do teu problema que você está carregando, Ele está te preparando, te capacitando para ganhar almas através da sua vida. O problema que você está carregando e pensa que vai te matar e que está te matando, Deus Ele está te preparando e está te mandando você se levantar, porque através desse problema, Deus vai te usar para pessoas. Você não vai morrer por causa desse problema. Você não vai voltar para trás por causa desse problema. Você não vai desistir porque está faltando algo na sua vida. Você não vai abaixar sua cabeça porque está te faltando algo. É uma forma de Deus te mostrar que você está sendo preparado e preparado para a promessa. Louvado seja Deus. Então, depois da ordem que o anjo dá para ela, dela se levantar, pegar o menino pela mão, porque dele Deus faria uma grande nação, a Bíblia fala, e abriu-lhe Deus os olhos. Deus abriu os olhos de Agar. E Agar viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Olha que maravilha da parte de Deus. Num deserto, na falta de água, na falta de comida, e que ela estava desesperada, não querendo o filho dela morrer, o anjo desce, dá uma ordem a ela, e logo após, Deus abre os olhos dela, e ela vê um poço de água, e vai até o poço de água para encher e dar de beber ao moço. Meus irmãos, no deserto não tem água, não tem comida. Deserto é deserto. Tem dificuldade que você passa, que você não vê nada. É só aquele problema, é só aquela dificuldade. Você não vê solução no problema. Você não vê saída no problema. Só que quando Deus, Ele abre os seus olhos espiritual, para você olhar além do seu problema, quando Deus abre a tua visão espiritual para você olhar além do teu problema, sabe o que acontece? Você vê solução no seu problema. Você vê saída para o problema sem saída. Você vê aprendizado no problema. Você aprende, você é preparado e é capacitado através do seu problema. Mas, irmão, não estou entendendo. O ser humano, com o olhar natural, quando ele passa por uma dificuldade, ele não vê solução, ele não vê saída. Ele acha que é para a morte, ela acha que é para a morte. Só que quando ele toma conhecimento da palavra de Deus, quando Deus abre a visão dele espiritual, ele vê além daquele problema. E aquele problema não passa a ser apenas um problema. Aquela dificuldade não passa a ser apenas aquela dificuldade. Tudo para ele, tudo para ela se torna ensinamento. Se torna uma sabedoria que Deus quer dar. Se torna uma estratégia que Deus quer dar. Porque Deus abriu os olhos dele, abriu os olhos dela. Então Deus, através dessa palavra, está abrindo os teus olhos para você entender que nesse deserto que você está passando, nessa dificuldade que você está passando, Ele quer te ensinar algo. O deserto não é para te matar. A dificuldade que você está passando não é para a sua derrota. Deus, através dessa palavra, Ele está abrindo a tua visão espiritual para você entender que há um ensinamento nessa dificuldade. Há um ensinamento nesse problema que você está passando. Louvado seja Deus. Aí no versículo 20 a Bíblia fala: e era Deus com o moço, que cresceu
e habitou no deserto e foi flecheiro. Meus irmãos, o rapaz, ele cresceu e mesmo assim ele continuou no deserto. Meu irmão e minha irmã, num lugar que pode faltar água, que pode faltar comida, eu creio que quem tem a chance de sair dele, sai. Quem tem a oportunidade de sair desse lugar, sai. Só que Ismael, ele podendo sair, ele não sai. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, e era Deus com o moço que cresceu, e ele habitou no deserto. Quando Deus está com você, quando Deus está na sua vida, não importa se você está no vale da sombra da morte, você não quer sair, você não sai, mas Deus com você, Ele te dá capacitação para você suportar. Deus te faz entender que mesmo você no deserto, na dificuldade, na pior luta que você está, se Deus está com você, você vai crescer. Se Deus está com você, você vai aprender, você vai continuar, você não vai parar, você não vai desistir. Porque foi isso que Ismael entendeu. Ele podia sair do deserto porque ele estava crescendo, mas ele não saiu do deserto e foi flecheiro porque ele sabia que Deus era com ele. Eu estou pregando para pessoas que você está no deserto que você não está aguentando. Só que através dessa palavra, você vai entender, no nome de Jesus, que se Deus está contigo, você não precisa ficar preocupado em sair desse deserto. Você não precisa ficar desesperado em ter o seu problema solucionado. Você não vai ficar preocupada em ter a cura para o que você está passando. Porque o que vai te importar verdadeiramente é se Deus está contigo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, os discípulos e apóstolos, eles passaram e viveram coisas que eles sabiam que iriam passar e viver. Só que o que importava para eles era se Deus estava com eles. Então, eles aceitaram sofrer, eles aceitaram chorar, eles aceitaram suportar a dor, o sofrimento e a humilhação, podendo abandonar Deus, podendo abandonar Jesus, mas não abandonaram, escolheram sofrer, mas sabendo que Deus estava com eles, sabendo que Jesus estava com eles, que é o que importava. Louvado seja Deus. Então, com Deus na sua vida, você habita em qualquer lugar. Eu falo no sentido de problema, dificuldade, dor, abandono, solidão. No sentido espiritual, você fica em qualquer lugar, porque o que te importa é se Deus está contigo. Louvado seja Deus. Não é o lugar que vai te definir, não é a situação que vai te definir, é se Deus está contigo ou não. Louvado seja Deus. Então ele habitou no deserto e foi flecheiro. Aí no versículo 21, para finalizar, a Bíblia fala: e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Mas espera aí, o rapaz estava crescendo no deserto, porque Deus era com ele, e a mãe dele escolheu mulher para ele. Eu creio que ele, sendo homem já crescido, ele poderia escolher mulheres ou alguma mulher para ele. Só que o que me chama a atenção é que a mãe dele que escolhe mulher para ele.
Meus irmãos, o amor de mãe ele é tão grande, o amor dela para com seu filho é tão grande, que se a mãe pudesse cuidar do filho desde bebê até a velhice, ela cuidava. Como hoje em dia assim acontece. Tem mãe que não quer abandonar o filho mesmo ele sendo velho. Tem mãe que não quer desapegar do filho, da filha, mesmo ela sendo em idade. E isso é lindo por um certo lado, isso é lindo, porque isso mostra o amor de pai e mãe. Só que o ser humano, tanto a mãe como o pai, um dia vai partir dessa terra, um dia não vai estar mais nessa terra. E o filho, a filha, vai ter que aprender a viver sozinho, vai ter que aprender a suportar as dificuldades sozinho. Então a preocupação da mãe, como do pai, é sustentar, é ajudar o filho desde a sua mocidade até a sua velhice. E Deus como nosso Pai, Deus como nosso Pai eterno e amado, Ele tem essa mesma preocupação desde o nascimento da sua vida, desde o meu nascimento até hoje, mesmo você sendo em idade avançada, Ele tem essa preocupação de te ajudar, Ele tem essa preocupação de te capacitar e te orientar a você fazer as coisas certas. Só que Deus, sendo nosso Pai, Ele não morre, Ele é eterno. Então, Deus como nosso Pai, Ele quer fazer tudo pela nossa vida. Ele quer orientar, Ele quer dar a direção certa das pessoas que devem estar ou não estar na nossa vida. Deus como nosso Pai eterno, Ele quer orientar os lugares que nós devemos ir ou não ir, até a nossa velhice, até os últimos dias da nossa vida. Louvado seja Deus. Então Deus ele não se cansa de ajudar o filho dele. Deus não se cansa de orientar o filho dele, mesmo que Deus já tenha o orientado desde a mocidade. Se os irmãos for ver, Samuel, Deus me faz lembrar, a Bíblia fala que Samuel, desde pequeno, Deus ele era com Samuel. Samuel cresceu, Samuel era profeta, e desde a mocidade de Samuel, Deus ele era com Samuel. A mãe de Samuel, o pai de Samuel faleceu, mas Deus continuou a ser com Samuel, porque essa é a direção do pai para o filho, é estar com ele até os últimos dias da vida dele, é ajudar ele, é ajudar ela até os últimos dias da vida dele. Louvado seja Deus. Então tudo isso que Deus te falou, tudo isso que Deus te ensinou através dessa palavra, é para você entender que desde o dia que você nasceu até agora, mesmo você sendo em idade avançada, Ele tem um carinho por você, Ele tem um cuidado e um zelo pela sua vida. Por isso que hoje, mesmo você sendo em idade avançada, sendo um homem, uma mulher em idade avançada, Ele está falando contigo, porque Ele se preocupa com você. E até os últimos dias da sua vida, Ele vai se preocupar com você e vai falar com você. Porque Ele não quer te ver perecer na dificuldade. Ele não quer te ver você pensar que você vai morrer diante da dificuldade. Por isso que Ele está falando contigo e está te dando essa direção. Então guarde essa palavra no seu coração. Entenda o carinho que Deus tem pela sua vida. Entenda o amor que Deus tem pela sua vida.
E não desista, não pare, não abaixe a cabeça diante de nada e nem de ninguém, porque o que importa é o que Deus está contigo. Em nome de Jesus.